Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Natália, de Ciências e Geometria. E hoje eu vou passar uma revisão de todo o conteúdo que nós já vimos, tá? Até o último dia de aula, tá bom? Para vocês irem estudando para a prova. Pessoal, agora nós vamos revisar a unidade 1, que foi a unidade que nós estudamos, tá bom? A unidade 1 fala sobre as propriedades dos materiais, né? Que os materiais, eles podem ser produzidos de diversos tipos de materiais. Como exemplo que eu coloquei para vocês, nós temos um copo. O copo, ele pode ser produzido de vários tipos de materiais. Como a gente está vendo aí na imagem, temos copos de vidro, copos de plástico, copos de metal. Temos também aqueles copos sustentáveis, né? Que eles falam que são copos de papel. Então, os copos, eles podem ser feitos de diversos tipos de materiais. Depende, né, da finalidade que a gente quer que aquele copo tenha. Não só o copo, mas também como vários outros tipos, né, de objetos. Vai depender da finalidade que a gente quer utilizar esse material, tá? A primeira propriedade que nós temos é a condutibilidade térmica, que é a propriedade que um material possui de conduzir calor, né? Como nós temos aí a imagem, ó, temos uma fonte de calor, que no caso que o exemplo que a gente trabalhou muito em sala de aula foi da panela e do fogão, né? A fonte de calor aí, no caso, é a chama do fogão. E essa chama, ela vai transferir para a panela, para esse objeto, uma energia. Essa energia é transferida em forma de calor, né? E quando essa energia é transferida, aquilo que está dentro da panela é cozido, né? Ela recebe o calor e é cozido. Temos aí, pessoal, que os metais são ótimos condutores de calor. Nós já falamos isso em sala também. Por isso, né, que as panelas que a gente utiliza no nosso dia a dia, a mãe ou a avó de vocês quando vai cozinhar, a maioria das panelas são feitas de alumínio ou de aço inoxidável. Por quê? Né? Porque o aço inoxidável e o alumínio são metais e eles são ótimos condutores de calor. Segunda propriedade, nós temos a condutibilidade elétrica, tá? Nesse caso aí, é a propriedade que o material possui de conduzir energia elétrica, no caso, eletricidade. Os metais também são excelentes condutores elétricos, assim como eles são também excelentes condutores térmicos, tá? Por isso que os cabos que a gente utiliza nos nossos eletrodomésticos, né? Cabos de celular, de carregar celular, de ligar a TV, de ligar o ventilador, de ligar o computador, né? Dentro dessa capinha de plástico, nós temos o quê? Metais. E o metal que é mais utilizado aí é o cobre, que é igual vocês estão vendo aí nessa imagem, ó, esse metal meio alaranjado. Mas o metal que melhor conduz eletricidade é a prata. Só que a prata, ela é cara, né? Então, por isso que esses fabricantes de eletrodomésticos não utilizam a prata, e sim o cobre, porque o cobre é um metal mais barato. Temos aí a terceira propriedade, que é a elasticidade, que é a capacidade que alguns materiais têm, a sua forma alterada quando recebe uma força externa e retornam à sua forma original quando essa força é utilizada. Esses elásticos, pessoal, é esse aí, ó, esse amarelinho que a gente utiliza para dobrar dinheiro, né? A gente utiliza ele para vários tipos de atividades. Temos aí os balões de aniversário, né? Que também são materiais elásticos,
que quando a gente sopra o ar dentro dele, ele estica, não é verdade? E quando a gente retira esse ar, ele o quê? Ele volta na forma original. Temos também aí o exemplo dos aparelhos de academia, que nós utilizamos bastante, né? Que eles utilizam também elásticos para poder fazer os exercícios. Também, pessoal, temos a propriedade da dureza, tá? A propriedade da dureza está relacionada à resistência de um material em ser desgastado. Uma forma de avaliar a dureza é tentar riscá-lo com outro. Temos aí, pessoal, esse exemplo aí da dureza, a lixa de unha e a sua unha. Ó, ao passar uma lixa na unha, a unha sofre desgastes. Isso, né, a gente tira a conclusão de quê? Que a lixa é mais dura do que a unha, tá bom? Nós temos que o material mais duro que existe é o diamante, tá bom? Nós temos também a propriedade da compressibilidade, que é a propriedade que alguns materiais têm de reduzir o seu volume quando submetidos a uma força externa. Essa propriedade, pessoal, ela a maioria das vezes, é atribuída aos gases, tá? Os gases são materiais que têm a maior capacidade de serem comprimidos. Nós temos o exemplo aí da seringa. Quando a seringa ela está aberta, né, que é no segundo exemplo aí do lado direito, as moléculas de ar estão mais afastadas, né? E quando nós apertamos a seringa, as moléculas de ar, fica o quê? Mais juntinhas. Então essa é a propriedade de compressibilidade. Temos também, pessoal, as propriedades de massa e volume. Essas propriedades, elas são comuns a todos os materiais que existem. Então, todos os materiais que nós temos na natureza possuem massa e volume, tá bom? Essas propriedades aí são as únicas existentes a todos, ok? A massa, pessoal, se refere à quantidade de matéria de um determinado material ou objeto. Já o volume refere-se ao espaço que ele vai ocupar. A massa, pessoal, é uma propriedade muito importante, né, que nós utilizamos aí no nosso dia a dia sempre, a todo momento, nossas atividades, quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai ao açougue, né, quando nós vamos aí na farmácia para ver quanto que a gente está pesando, se a gente não engordou muito, né? Então a massa é uma propriedade muito importante que nós utilizamos constantemente. Ela pode ser medida utilizando uma balança, como é essa fotinha aí, ó. Essa balança aí é muito comum em mercado, né? Em açougue. A massa, ela pode ser definida em quilogramas ou em gramas, né? Então é uma revisãozinha aí do que a gente já viu em sala de aula e já fizemos várias atividades sobre isso. Nós temos que a relação entre quilo e grama é que 1 quilo equivale a 1000 gramas, não é verdade? Lembram disso? Então, essa atividade que eu passei aí no slidezinho, vocês vão fazer ela no caderno, tá? Vão colocar a data que vocês assistiram o vídeo e depois, quando nós voltarmos, a gente vai corrigir junto e eu vou olhar, tá bom? Então, façam aí essas 4 conversões de massa. Bem tranquilinho, a gente já fez isso em sala, beleza?